Josué, capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: Tendes feito tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, bem como tendes obedecido a minha voz em tudo quanto vos ordenei. Nunca desamparastes vossos irmãos, até o dia de hoje, mas atendestes cuidadosamente à ordem do Senhor, vosso Deus. Agora o Senhor, vosso Deus, deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera. Voltai agora, e ide para as vossas tendas, para a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Apenas tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Amai o Senhor, vosso Deus, andai em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos, apegai-vos a ele e a ele cultuai de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Moisés tinha dado terras à meia tribo de Manassés em Bazã, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, a oeste do Jordão. Então Josué os enviou para suas tendas e os abençoou. E disse-lhes: Voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muito gado, com prata e ouro, com cobre e ferro, e com muitas vestes, e reparti com vossos irmãos o despojo dos inimigos. Assim voltaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, separando-se dos israelitas em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua posse, da qual se apoderaram, segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Ao chegarem à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali, à beira do Jordão, um altar de grandes proporções. E os israelitas ouviram dizer: Os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos israelitas. Quando ouviram isto, os israelitas reuniram-se todos em Siló, para irem guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, um de cada casa paterna de todas as tribos de Israel, e eles eram chefes das suas casas paternas entre os milhares de Israel. E eles foram falar com os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, e lhes disseram: Assim diz toda a comunidade do Senhor, que desobediência cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Por acaso foi pouca maldade cometida em Peor, da qual ainda até o dia de hoje não nos purificamos, apesar de uma praga ter atingido a comunidade do Senhor? Quereis hoje abandonar o Senhor? Se vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele derramará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Mas se a terra que possuístes está impura, ide para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e adquiri propriedade entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando um altar que não seja o altar do Senhor, nosso Deus. Não foi assim que Acã, filho de Zerá, pecou no caso do anátema? E não foi por isso que a ira foi derramada sobre toda a comunidade de Israel? E não foi só ele que morreu por causa de sua maldade? Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos chefes dos milhares de Israel: O poderoso, Deus, o Senhor, o poderoso, Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel também deve saber. Se fizemos em rebeldia ou em desobediência contra o Senhor, não nos poupes hoje. Se edificamos um altar para abandonarmos o Senhor, ou para oferecer holocausto e oferta de cereais, ou para oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo cobre isso de nós. Na verdade, assim procedemos com receio e de propósito, dizendo: Amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben, e ó filhos de Gade, não tendes parte com o Senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer o Senhor. Por isso dissemos: Edifiquemos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício,
mas para que nos sirva de testemunho entre nós e vós, e entre as nossas gerações posteriores, para podermos cultuar ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Assim dissemos: quando amanhã disserem isso a nós ou às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou abandoná-lo hoje, edificando altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício que não seja o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da comunidade, os chefes dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não desobedecestes ao Senhor. Agora livrastes os israelitas da mão do Senhor. Assim, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes deixaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos israelitas, e relataram a resposta a eles. Com isso os israelitas ficaram satisfeitos e louvaram a Deus. Não falaram mais em guerrear contra eles, para destruírem a terra em que os filhos de Ruben e os filhos de Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus.